Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, através do edital Retomada Cultural 2, apresentam Arte Entrecortando a História. 10 artistas das mais diversas linguagens, das múltiplas regiões do Estado, respondem com uma obra a uma única pergunta: independência ou morte no Brasil de 2022? Para saber de um povo, procure saber da arte que esse povo produziu. Se nela você reconhecer qualquer norma que difira da pura expressão de quem a fez, fuja do vazio. Se ao contrário, dela escorrer a alma do povo, terá diante de si arte. A arte do Brasil e do mundo, de agora e para sempre, será independente. Ou não será nada. A visão que a gente tem da independência ela é uma visão de uma elite branca masculina. Por exemplo, é apagada da ideia da independência que talvez uma das grandes influenciadoras dessa independência é a dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro I. Inclusive é ela que assina, dia 2 de setembro, o decreto dizendo assim: é hora de fazer a independência. Você apaga, fala-se muito de Dom Pedro e muito de José Bonifácio, o que já dá de cara uma ideia de que a gente tende a apagar as mulheres da história do Brasil em vários elementos que a gente tem em vários momentos. Outra coisa fundamental não dá para descartar a ideia de que o projeto de independência que foi montado num primeiro momento é uma ideia de um projeto baseado numa elite principalmente agrícola do Rio de Janeiro e das regiões vizinhas, que é uma elite que ela se baseia majoritariamente na mão de obra escrava. Então, um dos elementos chaves para essa elite de manter a independência e principalmente numa figura monárquica de Dom Pedro é negociar que essa independência traria por trás dela a manutenção da mão de obra escrava. Independência ou morte no Brasil de 2022? A morte aos racistas, né? Fogo nos racistas, a morte a quem tem essa ideologia de supremacia. Isso para mim é a morte. Não tem mais o que acontecer, já foi, já deu. E independência, sim, para os corpos livres, os corpos pretos, principalmente a base da pirâmide, que somos nós, mulheres pretas. Comment enfoncer le poignard imbibé de céroles et de rouille dans le cœur du Seigneur? Le feu de l'esprit brûle en nous. Il ne brûlera pas d'un seul côté. Nous avons été prises par ce qui est innommable. Les gens qui marchent dans le désert, toujours, font opérer le miracle. La mandinga, l'astuce, et même dans le désert, se transfigure, se transcende. Uma investigação dentro do que era para mim importante nesse momento. O que é importante para mim? Falar sobre a minha ancestralidade, falar um pouco sobre a minha vivência, dos meus avós, do meu pai e tudo que eu já tive, e tudo que eu já percorri até hoje. Em vez de negar o sofrimento constitutivo de tudo que existe, a cultura pode se dedicar a fortalecer o homem, tornando-o capaz de enfrentá-lo. Podemos vencer a dor sentindo-a plenamente, utilizando como estimulante a arte. O mundo contemporâneo, especialmente com a modernidade, fez nascer uma cultura que quer se sobrepor à natureza. E um homem que acredita poder dominar a si mesmo, negando, pela via do pensamento, seus instintos e paixões. Quem somos? Ou o que nos tornamos? E como gostaríamos de ser? Que valores queremos estimular ou rejeitar? O que buscamos?
A sociedade moderna nasceu e se constituiu com uma promessa de um futuro melhor construído pela ciência. Acabou, de fato, não privilegiando ninguém. Ninguém está livre do caos social. Somos hoje herdeiros de projetos de mundo que prometiam vencer as desigualdades, eliminar o sofrimento e as angústias, controlar a natureza. Mas essas expectativas desabaram e continuam desabando. Nós, os sem lastro, muitas vezes sem condições mínimas de sobrevivência, estivemos desde o princípio condenados a criar. E geralmente os quadros da independência estão muito ligados a essa bravura heróica, certo? Desde o século XIX, ou a ideia de você tentar integrar a população como se ela fosse ali alguém que é apoiadora de um processo que em grande parte não mudou significativamente a vida dessas pessoas. Mudou muito sim o impacto para a manutenção dos direitos da elite. É claro que você tem, por exemplo, o Lodum, vem trazendo muitas vezes algumas músicas de crítica social, você tem o rap trazendo alguns elementos desses. Na música você vê isso ainda muito mais forte, esse recontar a história. O processo de construção, no meu caso, é muito voltado para como eu estou me sentindo. Porque existe uma parte técnica que você aplica em termos de material, em termos de propriedades da própria pintura. Atualmente eu sou pintora em encáustica. Encáustica é uma técnica raríssima no Brasil, são poucas pessoas que conhecem, que é uma mistura de cera de abelhas filtrada com resina da mar, que é o que aglutina a cera, e você trabalha com calor. Ao invés de pincel, você usa maçarico, você usa soprador, você usa espátulas de restauração que aquecem, né, a superfície, no caso, sobre painel de madeira, eucatex. E a encáustica, ela te permite essa coisa da textura, porque é tudo muito imediatista. Você joga a cera naquele exato momento, seca. A independência, ela vem a reboque de uma série de circunstâncias. Não só você se impor como pátria, como patriota, já que esse termo está tão, né, difundido, ser patriota, mas uma independência em termos de cultura, de memória. A nossa indústria, o nosso comércio, a nossa música, a nossa dança, as nossas raízes, a nossa territorialidade. Então eu acho que tem que haver essa independência moral e inclusive histórica para que a gente possa ter uma identidade. A impressão que me dá que não adianta ter patriotismo sem identidade. Valorizarmos o nosso material, o nosso bem maior, a nossa arte, principalmente as nossas raízes africanas, indígenas, isso é que eu gostaria em termos de independência, sabe? La mandinga, l'astuce, et même dans le désert, se transfigure, se transcende. Même dans le désert, au milieu des incertitudes, se fête. Même dans le désert, je continue à refuser de servir le Seigneur. Le prince de l'aube souhaite régner sur l'éternité. Le piège de l'agneau lion qui détruit et met en toile de fond le salut. Son nom a du pouvoir. Son nom est plus grand que n'importe quel nom. C'est pour ça que je prophétise sagement des stratégies d'affaiblissement pour que la paix du Seigneur puisse tomber. Que la paix du Seigneur puisse s'effondrer sous nos yeux. Que sa présence soit exterminée de l'intérieur de nos cœurs. J'ai traversé la mer Rouge. Puis, un homme me déchire le cœur. Esse processo foi assim, eu comecei fazendo a liberdade que nós temos, que nós conquistamos, né? Nós, o povo preto, nós conquistamos durante um bom tempo aí percorrido. Na minha movimentação, na minha história, eu começo voando,
E logo em seguida temos a intervenção, da onde você não vai mais voar, você vai trabalhar para mim. Chegamos ao trabalho, do trabalho a gente chega à exaustão, chegamos à luta, à derrota, porque a gente já foi derrotado várias vezes, né? E por final, a luta novamente, porque chegamos no final da coreografia, a gente vem do voo, do crescimento, do trabalho árduo, para depois cansaço exaustivo, para depois mais briga, mais luta, até conseguirmos chegar aos dias de hoje, né? Sobrevivendo, mais do que vivendo. Eu sou artista. Você é o quê? Artista. Eu sou artista. Artista. Isso existe? Sim. Eu sou artista. Artista. Artista? Sério? Sim. Eu sou artista. Artista. Artista? Em 2022? Sim. Eu sou artista. Eu sou artista. Você é o quê? Artista. Eu sou artista. Artista? Isso existe? Sim. Eu sou artista. Artista. Artista? Sério? Sim. Eu sou artista. Artista. Artista? Em 2022? Sim. Artista. Eu sou artista. Artista? Isso existe? Sim. Eu sou artista. Artista. Artista? Sério? Sim. Eu sou artista. Artista. Independência ou morte no Brasil de 2022? Independência. Minha escolha é independência, porque a morte já tá aí. É o levante da independência, porque a morte a gente sempre teve muito mais na morte do que na independência. Independência é essa, né, que tá tão no limite da morte, né, hoje em dia, assim. E essa questão também estética, né, dessa escolha de pensar no número de trás para frente, né, de pensar no rewind como um recurso para mostrar esse retrocesso, né, essa coisa que tá caminhando ao contrário, né. Uso o hino da independência do Brasil, né, o hino da independência. E esse hino, ele, quando você toca ele ao contrário, ele vira uma cacofonia, sabe, ele vira uma coisa que você não entende direito, mas ao mesmo tempo existe uma linha melódica, você vê que tem uma linha melódica, mas que é um pouco caótica e que é desconstruída e que quase propõe alguma coisa meio saudosa. E ao mesmo tempo é meio que caótico, né? E eu acho que tem muito a ver com esse momento de agora, né? Dessa informação que se perde, dessa informação que cada um escuta como um ruído, e esse ruído ele pode ser interpretado de muitas maneiras, assim, sabe? Acho que isso faz parte dessa desorganização da atualidade, da contemporaneidade, assim.
um clássico que todo mundo tem na independência é o quadro do Pedro Américo. É aquele quadro enorme ali de Dom Pedro, no Ipiranga, com a espada para o alto, todo mundo bem vestido. Mas se for pensar historicamente, na verdade, a ideia de uma independência do Brasil já é muito anterior a 1822. A gente já começa um processo de independência a partir do século XVIII, com 3 grandes revoltas que você tem. No Brasil pode haver revoltas separatistas. A gente tem, por exemplo, a Inconfidência Mineira, que é a primeira delas, lá em 1789, Tiradentes, que todo mundo conhece. A Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, ou Revolução dos Búzios. Tem uma certa discussão do nome da revolta, é muito válido, mas nesse caso não importa muito pra gente. Em 1817, a Revolução Pernambucana. Então, na verdade, o projeto de independência do Brasil ele é anterior à ideia do próprio Grito de Ipiranga, que a escravidão é o ponto nevrálgico da independência do Brasil e é o ponto nevrálgico de toda a sociedade brasileira. Vamos lembrar que nós somos o último país do mundo a abolir oficialmente a escravidão. E é óbvio que, então, o que você tem? Você tem um processo histórico que tem sido revisto, pelo menos, de apagamento da participação, do protagonismo negro nas mudanças sociais. Por exemplo, eu falei da Conjuração Baiana, que durante muito tempo foi meio que apagada do livro de história, como se não discutisse figuras fundamentais negras que lideraram o movimento de independência no Brasil. Ou, por exemplo, durante muito tempo, a história trabalhou com a figura da princesa Isabel a Redentora, jogando para baixo do tapete todas as lutas dos movimentos negros que você teve ao longo da história pelo fim da escravidão. Passamos por um período há pouco tempo atrás que tentaram, por exemplo, branquear a figura de Machado de Assis, o seu principal escritor brasileiro, fundador da Academia Brasileira de Letras, que era negro. Então, na verdade, isso tudo vem trazendo para a gente essa ideia de que você tem sim uma política oficial que durante muito tempo apagou o protagonismo das classes mais dominadas do processo da independência. Independência ou morte, para mim, eu acho que mais do que a independência como Estado Nacional, isso já se configurou, isso já é reconhecido desde o século XIX, é pensar que a gente precisa de uma independência a essa sociedade que ainda não encontrou justiça social, porque ou a gente encontra justiça social, ou aí sim, é independência e morte.